Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 6 de agosto. Nós estamos na 18ª semana do Tempo Comum e hoje nós celebramos a Transfiguração do Senhor. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2º ao 10º. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, suas vestes tornaram-se brilhantes e de tal modo brancas que nenhuma lavadeira do mundo seria capaz de as fazer tão brancas. E apareceu a eles Elias, junto com Moisés, e eles conversavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom a gente estar aqui. Façamos então 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É que não sabia o que dizer, pois estavam espantados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, escutai-o. E logo, olhando ao redor, já não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, a não ser depois que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais um dia e neste dia o Senhor nos apresenta o momento em que Ele sobe ao Monte Tabor com Tiago, com Pedro e com João. E aqui no Evangelho tem uma passagem interessante que nos permite interpretar: quando você não souber o que dizer, fique calado. Quando você não souber o que dizer, ou não tiver nada de útil para falar, fica de boca fechada. É o que Pedro deveria ter feito aqui, mas não fez, né? Ele falou. E qual foi a bobagem que Pedro falou? Extasiado por aquele momento que ele estava vivendo, porque nunca havia vivenciado uma experiência tão forte como aquela, ele diz: Senhor, na bondade de coração, né? Lógico, Senhor, se queres, posso fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. É bom nós estarmos aqui, então vamos ficar, eu faço as tendas e nós vamos ficar. No entanto, esse pensamento de Pedro, ele é extremamente egoísta, sabe? Egoísta é a palavra. Ao dizer isso, Pedro está dizendo inconscientemente: Senhor Jesus, não importa aqueles que estão lá embaixo na montanha, não importa aqueles que ainda precisam ouvir suas palavras, não importa aqueles que ainda precisam ser curados, serem libertos, terem a sua vida transformada como nós tivemos, não importa os outros, importa que está bom estarmos aqui, então vamos permanecer aqui onde está bom. Meus queridos, Jesus pregou foi exatamente o contrário, e o cristianismo é exatamente o contrário. O cristianismo não é uma vida cômoda. É claro que tem muita coisa que eles vivenciaram aqui e que Jesus disse aqui também, só vão entender depois da morte e ressurreição do Senhor. Mas o Senhor Jesus vai dizer depois: o cristianismo não é uma vida cômoda. Tá bom nós estarmos aqui? Que maravilha! Então vamos descer, agora nós vamos anunciar para os outros o que aconteceu aqui, para que os outros busquem a Deus de tal forma que possam fazer a mesma experiência que nós fizemos aqui neste monte. Não é para guardar para si. Por isso a experiência de cura, e eu sempre digo isso e bato na mesma tecla, se você pede a Deus um milagre na sua vida e você alcança a bênção, e você precisa testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Não seja egoísta, aguardando só para você, porque existem outros que têm problemas também e precisam ouvir o seu testemunho para sentir-se mais motivados para Deus, alguns inclusive até para ter interesse por Deus, passar a buscá-lo
e na busca vai descobrindo o amor por Deus, vai descobrindo o amor por Deus e faz a experiência que você fez, uma experiência às vezes até melhor do que a que você fez. Né? Então Pedro, ao pronunciar essas palavras, ele está dizendo, não interessa quem está lá embaixo, né? Interessa que nós estamos aqui em cima e que aqui está muito bom, vamos ficar aqui, eu faço, não se preocupe. Faço uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Quais são as tendas que você tem entrado ou que você tem feito para viver o seu comodismo, hein? Às vezes as tendas do pecado, e aí tem pecados de estimação, às vezes uma vida distante de Deus, uma vida egoísta, a falta da caridade, né? Quais são essas tendas que você tem feito e tem aí entrado para permanecer nesse comodismo, como Pedro fala para Jesus. Que ao ouvirmos esta mensagem do que aconteceu ali no Monte Tabor, que é um prenúncio daquilo que vai acontecer com Jesus, a cruz de Cristo não é para nós nos acomodarmos. Aquele que abraça a cruz de Cristo é para viver a sua fé com tanta intensidade, com tanta força, que se necessário for, fazer o mesmo que Jesus fez, como aconteceu com a maioria dos apóstolos, santos da nossa igreja, os mártires da nossa igreja, como tantos nos dias de hoje, né, que têm sofrido o martírio de derramar sangue e martírio de diversas formas, outras formas, como nos disse o Papa Bento XVI. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que, ouvindo essas palavras do Santo Evangelho, você possa rever a sua vida e entender que o cristianismo é compromisso e não comodismo. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.